RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite a todos. Estamos iniciando 2 toques desta noite, não para substituir o Cadu, nós estamos ocupando o lugar do Cadu. É uma situação completamente diferente e muito mais tranquila. E para fazer isso eu conto com a colaboração do nosso Fábio Berti. Boa noite, Darcy. Tudo que bem? prazer, hein? O meu isso também que é comando. muito grande, não tenha dúvida. E o Paulo Matos. É uma satisfação, Darcy. Grande Paulo Fazer Matos. um programa contigo que a gente já se conhece há muitos anos e tu me acompanhou o início da minha carreira, né? São duas pessoas que eu ao longo da vida aprendi a admirá-los. E até no decorrer do programa eu vou aprender algumas coisinhas com vocês e quero dividir este conhecimento também com os nossos telespectadores. Porque, por exemplo, eu ouço muito a falar de assessoria de imprensa, de isso e aqui, dificuldade e ajuda e quem sabe... O Fábio Berti é um homem que tem uma larga experiência nesta área, um professor, mas também como profissional nesta área, é um homem reconhecido. E tem um outro detalhe do Paulo Matos que passa meio que despercebido pelas pessoas. O Paulo Matos jogou na dupla Grenal. Como é que é entrar em campo contra o Inter, tanto no Inter contra o Grêmio? São algumas curiosidades que eu acho que farão parte do nosso programa. E esses 2 integrantes poderão nos trazer uma contribuição muito legal. Mas, na abertura, eu já apresento alguns destaques que dizem o seguinte: Marcelo Groy recebe proposta de 3 milhões de dólares e está perto de deixar o Grêmio. Fábio, uma frase inicial sobre essa questão do Marcelo Groy. O que você pode dizer? Acho que ele deu grande contribuição para o Grêmio ao longo da sua carreira, da sua trajetória. Lá pelas tantas, no início da sua trajetória, aguardou a sua vez, soube esperar, né? A minha frase está longa, né, Darcy? Fecha parênteses. Soube esperar o seu momento, mas foi um jogador que, a essa altura, merece ganhar o seu troquinho também, né? E é um bom troquinho. Paulo Matos, como é que é quando um jogador da dupla Grenal que recebe uma proposta de um clube, de um outro clube? Eu acho que, vamos ver para o lado do Marcelo Groy, eu acho que mais pelo lado de premiar esse atleta pela contribuição que ele deu para o Grêmio até hoje. Se eles realmente, se concretizar o negócio, vai ser uma perda imensa para o Grêmio, mas esse atleta merece ter uma recompensa, está já com 30 anos, 30 e poucos anos, acho que merece ter uma oportunidade de jogar fora do país, mesmo que seja na Arábia Saudita. Né? Sabe que o Marcelo Groy, ele foi jogar a primeira participação dele em jogos internacionais, foi em Buenos Aires. E ele foi pela equipe do Grêmio, Sub-15, ou coisa que o valha. E o vedor, o observador do Barcelona, se interessou pelo Marcelo Groy. E se dispôs a contratar o Marcelo Groy. Na época não era contratar, ia roubar o Marcelo Groy do Grêmio. E o Grêmio tinha um dirigente, tinha um conselheiro chamado Alfredo Oliveira, carioca, que foi também um piloto de automóvel, fez corridas carreteiras que tinham aqui em Porto Alegre. Ele era parceiro do José Asmus, mas muito gremista. O carioca, que era carioca de verdade, não como o Renato, ele é carioca mesmo, e optou pelo Rio Grande do Sul. E ele, quando soube que queriam roubar o Marcelo Groy, ele foi para a porta do quarto onde o Marcelo Groy dormia e ele ficava na porta, lá não saía de lá, só revezava quando o Marcelo saía para fazer uma refeição e treinar, e ele saía. Então já desde lá havia surgido, e ali foi evitado que o Marcelo Groy fosse jogar na Espanha, no Barcelona. E esse crescimento do Marcelo, hoje quando o Marcelo se encontra nesse estágio, Oscar Uruti, que foi o treinador quando chegou o Vitor, o Marcelo era o reserva do Vitor, o Oscar trabalhava treinador de goleiro do Grêmio. E ele jogou comigo na Inter de Limeira, né? Jogamos lá, conhecia muito o Oscar me falava que ele tratava da seguinte forma: tem um menino no Grêmio,
o reserva do Vitor, que vai ser um dos melhores goleiros do Brasil. E hoje está se concretizando isso. O Oscar Ruth é o filho do Ruth, goleiro. Do Ruth, o Oscar está hoje, é treinador de goleiro do Palmeiras. Ele teve no Palmeiras, Santos, teve no Grêmio, agora. teve no Japão. Então é um cara muito Cruzeiro, conceituado, né? Muito. Se tu me permites, Darcy, Diga. Uma virtude muito grande do Marcelo Grohe é o profissionalismo. Sim. Parece redundância, mas a gente sabe que muitos atletas não têm o profissionalismo como o principal foco, principalmente na arrancada da sua carreira profissional. Ele soube esperar a vez, especialmente porque na saída do Vitor, e que se imaginava que ele fosse assumir a titularidade, veio o Dida. Ali atrasaram a vida do Marcelo Grohe 3 uma anos. temporada, e aí, bom, ele soube tirar o melhor proveito disso, e depois, tranquilamente, sem grandes alardes, assumiu a titularidade. Foi contestado, mas soube responder. E aí é autor de momentos memoráveis pelo Grêmio. Teve falhas, evidentemente, como qualquer bom e grande goleiro, não é? Isso, historicamente, a gente conhece tantos e tantos casos, né? É claro. Mas que também foi premiado com convocações para a seleção brasileira e tem uma carreira absolutamente vencedora no Grêmio. E a humildade dele, ele tirou um aprendizado de todos que passaram por ali. Então ele se completou. Ele tinha alguns defeitos. Com aqueles atletas que vieram, Vitor, Dida, claro, como o Darcy falou, o Dida já vem em final de carreira e atrasou o processo do Grohe, né? Ou não. Mas Atrasou, ele teve, atrasou. ele também teve um aprendizado com o Dida. Ele teve um aprendizado com o Dida. Tanto que ele teve a humildade de esperar e hoje está aí, um grande goleiro brasileiro ou até mundial. Porque nós aqui, nós temos a felicidade de hoje, nós temos lá no Liverpool um dos maiores goleiros do mundo, que é o Alisson. O Alisson. Eu só não gosto do Marcelo Grohe quando ele entra em campo e bota as mãozinhas para cima. Obrigado, senhor. Não. A bola. As coisas se decidem no campo e com a bola. Esse negócio de obrigado, senhor, eu não acho legal. É uma observação que faço. E a grande questão que fica, né, na tua escalada aí, Darcy, a grande questão que fica é se Paulo Vitor tem condições de ser goleiro titular do Grêmio, né? Eu acho que é só para emergência. Eu acho que não como o goleiro titular do Grêmio, não. Outra notícia diz o seguinte: direção gremista está otimista na contratação do lateral esquerdo Emanuel Mas, do Boca Juniors. E aí, companheiro? Porém, contudo, Todavia, entretanto. É terceiro reserva, é segundo reserva, né? Ele fala Não espanhol, conheço. já larga na frente, né? Falou espanhol, largou na frente. Isso aí é uma característica do nosso torcedor aqui. Falou espanhol, os caras... Opa, é craque. O maior exemplo disso é o Herrera, né? O Herrera falava espanhol... Quase gol. Ficou um tempão aí. Mas ultimamente, passagem marcante de jogadores estrangeiros aqui são poucos, né, cara? Não são muitos, não. Não. Tem o D'Alessandro, que está aí como ídolo, tem o Nico Lopes, que está se firmando agora, nesse ano fez um grande campeonato, não o vinha fazendo antes, não vinha jogando bem. Se o cara é o segundo ou terceiro reserva lá, trazer para quê para cá? Nos tempos modernos, os estrangeiros não têm obtido muito sucesso. Agora, há algum tempo atrás, nós tivemos exemplos extraordinários de jogadores que chegaram aqui, oriundos de outros países, e arrebentaram. Sim, não, estou te falando hoje. É isso aí. O Rafael Sobis volta a ser falado no Inter. O jogador está rescindindo o contrato com o Cruzeiro. O que vocês acham dessa? Eu acho que tem a mão do Machado aí, né? Mão do Machado. Eu acho que tem, porque o Rafael Sobis ele tem 1 ano de contrato com o Cruzeiro. E o Internacional tem interesse nele. Se ele vier para Porto Alegre, se fechar com o Internacional, ele faria um contrato de 2 a 3 anos, seria mais viável para ele. Mas o Cruzeiro está dando condição para ele sair sem nenhum custo para o Internacional. O Cruzeiro hoje está privilegiado, né, Darcy? Em atacantes. Tem o Sassá, tem o Barcos, tem o Fred, tem o Raniel, esse menino que está surgindo aí. Então tem 4 com o Sobis 5, apesar que o Sobis joga mais lateralmente, né? Mas não pode mais jogar mais lateralmente o Sobis, né? O Sobis vai ter que ser um jogador que vai fazer a bola correr, vai ter que ser um estilo meio Douglas, domina, faz jogar e tal. Um D'Alessandro. Ele vai ter que dar um passo atrás, né, Paulo? Ele vai ter que dar um passo atrás, ele vai ter que jogar de armador.
Porque a característica Eu não dele sei não se é ele tem jogar na habilidade frente. para Né? isso. Se caracterizou, surgiu e apareceu muito bem para o futebol, se consolidou e fez grandes campanhas em grandes clubes, jogando como jogador atuando como um jogador nem tanto de velocidade, mas de arranque, né? Daquele tiro curto, do chute de média e longa distância. Mas é um jogador interessante ainda, né, segundo Fábio? atacante, que aí já tu não tem mais aquela capacidade de deslocamento a essa altura, né? E ele perdeu espaço no Cruzeiro também, né? Não vinha Também. jogando. Ele vai, é natural, né? Faz parte. Os jogadores, como o Marcelo Groy, ele já perde aquela volúpia que ele tinha de procurar o gol, de driblar, de ir para cima dos caras, embora sem uma grande estatura, mas ele enfrentava, ele ia de ombro. Não, ele perdeu um pouquinho isso aí, né? A idade já está retirando esta condição do Marcelo Groy. Marcelo Groy não Do Rafael Sobis. No Rafael só. Mas agora é interessante quando se cogita, eu não sei se o Internacional confirmou oficialmente isso, mas é porque aí o Internacional ou abre mão mesmo do Potker, não quer que jogue como segundo atacante de fato, ou então se o Internacional pensa que a solução para o jogador de área finalmente seja o Potker. Eu acho que... O que aconteceu? O Potker, ele foi goleador do Paulista... E do brasileiro. Não jogando da maneira que ele está jogando no Internacional. Claro, jogava de outra forma. Tá? Lá ele jogava até pelo lado direito, muitas vezes. Tá? E mais centralizado. Mas para frente, não para Não, ele não vinha, ele jogava, porque o que o Potker tem? O Potker tem força e velocidade. Ele jogou Tu algumas bota vezes o cara a pelo lado marcar a direito. bandeirinha de escanteio ou a subida do lateral adversário. Tem que, para ele mudar, para ele dar certo no Nacional, tem que mudar, não a característica dele, o esquema para que possa ajudar o Potker. Darcy, eu quero dizer que eu sou teu assessor aqui Pois hoje, não. assessor das redes sociais. Fique à vontade, por favor. Tá todo mundo convidado a compartilhar o Dois Sim. Toques pelo nosso Facebook, né? RDC TV Digital, e aqui já tá bombando, aqui as mensagens já começam a chegar, daqui a pouquinho a gente vai atualizando. À vontade. À sua disposição. Você que manda, pode começar, Tá bem. pode dar o pontapé inicial, Então, como por favor. sempre, os cumprimentos para o nosso Miro Veiga, que é telespectador, internauta, fidelíssimo, né? Todas as noites conosco. E ele está perguntando, cadê o Cadu, que ele acompanha todos os dias o programa? Assim, a gente sempre cita o Miro Veiga como um companheiro de primeira hora. Cadu está descansando hoje, né? Ainda não pensei Tá em rendido puxar o pelo tapete Darcy. dele. Ainda não pensei em puxar o tapete do Cadu, certo? Operação Verão. Operação. O Cadu está no velho repouso merecido. O Cadu, nós sabemos, é uma instituição na televisão gaúcha. O Cadu é uma instituição na TV gaúcha. E consequentemente, tem que ter direito a um descanso num período tão nobre como esse das festas de final de ano. Olha aqui, o Jonathan Alves é procurado pelo Barcelona do Equador, mas disse que prefere ficar no Inter. É uma opção correta, me parece, né? Entre o Barcelona do Equador, o dinheiro, a janela, tem que ficar no Internacional. E é um jogador, Darcy, que a gente observou em alguns momentos nesse ano, aquele jogador sem embocadura, que não conseguia muito bem dominar a bola, que não conseguia fazer o passe curto, fez 3, 4 gols apenas, mas também não teve grandes oportunidades, né? Pode ser, considerar que as oportunidades que teve não aproveitou tão bem assim. Eu entendo, e o próprio nosso titular aqui, o Cadu, também concordamos nesse sentido, embora isso não seja uma frequente, né, concordarmos, mas eu acho que o jogador agora, melhor fisicamente, com pré-temporada, para o que o Internacional se propõe para o ano que vem, que é jogar uma Libertadores, que é jogo de encontrão, que tu tem que ter um cara de área, um cara para abrir espaço, para segurar 2 zagueiros, talvez seja uma boa alternativa. Não sei se vai ser o 9 titular do Internacional, mas talvez... Na visão dele, certamente, jogar pelo Internacional é outro status, né? Porque é diferente você chegar no início de temporada e fazer todo o trabalho do que você chegar no meio da temporada e já pegar a equipe pronta, né? Você vem num trabalho diferente, você tem que mudar, você tem que ter o tempo de adaptação. Isso aí ele não conseguiu ter no decorrer da competição. Mas mostrou alguma qualidade, né? Mostrou alguma qualidade. De repente, com o início de temporada, pode ser que ele mostre mais, porque para jogar no Internacional tem que mostrar muito mais. Como é o nome do amigo ali? O Miro Veiga. Miro. Tu não esqueceu o Cadu, então estou dando uma puxadinha na camisa aqui. Só o Cadu. Não, o Cadu compra a camisa número menor para aparecer mais. Claro, tá certo. Vamos meter uma corneta no Cadu enquanto é tempo, né? Daqui a pouco ele manda aqui nas redes sociais seu recado. Mas vamos então à primeira matéria. Olha, a primeira matéria do programa é sobre essa questão do Marcelo Groy. E ela é trazida pelo Pedro Oliveira. A família Oliveira está aí.
Mas não está o Cadu Oliveira, mas está o Mas Pedro. o Pedro não está Bem em folga, representado. Diz aí, Pedro. O goleiro Marcelo Groi tem proposta do exterior para deixar o Grêmio. A oferta é do Al Ittihad, da Arábia Saudita. Com 32 anos e no auge da sua carreira, Groi ganha na casa dos R$400 mil por mês, um dos melhores salários do Grêmio. Tem contrato até o final de 2020 com o tricolor. O Grêmio tem 100% dos direitos econômicos do arqueiro, o que deixa mais fácil uma possível venda para a Arábia. O time árabe conta com outros brasileiros no elenco: Valdívia, ex-Inter, Jonas, volante ex-Flamengo, Thiago Carleto, ex-lateral do Atlético Paranaense. Além de Groi, o Al Ittihad, com muito dinheiro, está tentando contratar o brasileiro Keno, ex-Palmeiras. Para isso, o time do Oriente Médio está disposto a bancar 55 milhões de reais. Recentemente, o tricolor buscou o Ceará com interesse no goleiro Everson, destaque do time no Campeonato Brasileiro deste ano. Ou seja, o Grêmio já está buscando reforços para suprir uma possível saída de Marcelo Groi do tricolor. Eu ouvi um depoimento de um dirigente do Cruzeiro em que ele disse o seguinte sobre a questão do Thiago Neves, por exemplo, que o Grêmio, agora à tarde, no final da tarde, fez uma proposta de 5 milhões de reais pelo Thiago. E que ele, em princípio, não estava aceitando, foi o que disse o dirigente do Cruzeiro. E o do Ceará disse que não recebeu proposta nenhuma, que o Grêmio até fez uma brincadeira ao dizer que estava interessado no jogador, sendo que não fez qualquer proposta. Agora, qual o dirigente que mais comprou ultimamente no Grêmio? Mais comprou? Fábio Koff. Fábio Koff contratou quase 100 jogadores em 2 anos de administração. E o que mais vendeu? O atual. Aí, o argumento de que faz uma administração austera, não, vendendo o jogador da forma que o Grêmio está vendendo e não está repondo, tem que pagar todas as contas, não tem como não pagar. Não tem como não pagar. O presidente do Grêmio fez a maior transação da história do futebol gaúcho, uma das maiores do futebol brasileiro, foi o Arthur. Nessa administração. Ele vendeu o Juliano, claro. Pedro Rocha. Vendeu, agora está indo embora o Marcelo. O Wallace, vendeu, por favor. A administração do Grêmio está Alex Telles. se transformando numa administração vendedora. E aí não tem não pode atrasar salário. Eu acho que o mais importante, quando tu compromisso. vende um jogador, na suma importância desses que estão sendo vendidos, tu repor esses atletas. Claro. Né? Porque as competições, as que tem a seguir, elas são tão importantes quanto as que disputou anteriormente, que esses jogadores estavam presentes. Exatamente. E você tem que repor o jogador de qualidade para você chegar nessas competições, não disputar por disputar. Hoje nós estamos vendo a morosidade, não só do Grêmio, que o Grêmio só está se desfazendo, como do Internacional, que não está contratando ninguém também. Exatamente. Chegaram a inventar aqui no Rio Grande do Sul, uma época, questão de uns 3 anos, que renovação de contrato era igual a contratação. Por favor. Renovação de contrato é renovação de contrato. Contratação é outra coisa. Ou renovação de empréstimo, né? O aditivo Renovação de empréstimo também não é contratação. Não é contratação. Contratação é você perdeu o Arthur, trouxe um jogador para essa posição. Você vendeu o Juliano, foi lá e trouxe um jogador para essa posição. E o Internacional está tendo mais cuidado nesse negócio de vendas, porque falaram e externaram a venda do Dourado por 10 milhões de euros para o Milan, se eu não me engano, não era isso? Para o futebol inglês, se eu não me engano. Para o futebol inglês? Se eu não me engano. E a transação não saiu. Mas não vai sair Né? nunca. O Internacional tenta vender o Dourado faz tempo. Chegaram a dizer uma vez que ele seria vendido por 100 milhões 100 milhões de reais. Tu não pode te prestar para começar a repetir essas coisas. O Dourado, eu só acredito que ele vai sair o dia que ele embarcar. E com passagem só de ida, porque se tiver passagem... se for fazer o exame médico lá fora... Então vamos colocar melhor
houve especulações, então, né? Só especulações da venda do Dourado, mas o Inter se posicionou de uma outra forma. Pois, mas essas especulações são sempre daqui. O dirigente do Cruzeiro disse hoje o seguinte: olha, não foi nós que oferecemos, que fomos contratar o Luan. Foi o Grêmio que nos ofereceu o Luan na negociação com o Thiago. Ele disse. E aqui se diz, não, porque o Cruzeiro exige, quer, não quer. Por que eu vou acreditar na palavra dos nossos dirigentes e não vou acreditar na dos outros? Mas o Grêmio, na verdade, quer se desfazer do Luan, é isso? Deve ser, porque se ofereceu o Luan para trazer o Thiago, deve ser uma coisa parecida, pelo menos. Né? Deve ser alguma coisa que não tá fechando legal. O problema de todas essas aqui um fala uma coisa de lá, o outro fala outra coisa daqui. Então fica uma coisa que tu vai acreditar em quem? Né? Eu acredito... Aí tu vê uma enquete. 70% da torcida do Grêmio, fala bem, e a enquete, não aceita a troca por Luan, o Thiago Neves. E 70% da torcida do Cruzeiro aceita a troca do Thiago Neves pelo Luan. E onde é que está a veracidade dos dirigentes? Não, eu acredito que trocar o Luan pelo Thiago Neves é prejuízo para o Grêmio. Prejuízo para o Grêmio. Com certeza. Mas quem permite que esta informação transite é porque quer se desfazer do jogador. A gente tem falado quase que diariamente, né, especulado, né, qual a real situação do Luan. Clínica, né? Porque esse problema da fascite plantar, até a gente já descreveu, né? Já buscamos recursos de informações. E é uma o lesão JB rara, ontem falou bastante, foi bem didático ao explicar a situação. É como se tivesse um esporão no pé, um espinho no pé. É algo, de fato, incômodo para quem precisa ter deslocamentos, enfim, para qualquer atleta. Tu calça a chuteira, já sente isso. O Paulo pode me dizer, uma lesão aparentemente simples, ela se agrava porque tu tem deslocamento lateral, tu troca de tu vai direção, machucando enfim. durante o jogo, durante os treinamentos, então tu não consegue choque, curar, né? um pisão no pé, tudo isso é complicado e incômodo, né? Então a gente não sabe, de fato, qual é a situação clínica do Luan. Se fala bastante também da questão comportamental do atleta, enfim, mas é um jogador com altíssimo potencial, que já demonstrou tudo isso, já demonstrou como atleta medalhista olímpico pela seleção brasileira, já foi campeão de Libertadores, já foi o melhor jogador da América no ano passado, em 2017, no passado recente. 2018 ele não conseguiu, né, muito em função dessa lesão e de outras que acabaram acontecendo. Mas aí se especula, né, que Luan o Grêmio terá em 2019 com um calendário cheio, com Libertadores da América. É verdade. Não, você toma um remédio para está com algum problema, toma um antibiótico, enfim, qualquer. Não sou médico, não sou nem charlatão, eu sou apenas Só prático licenciado. Não, eu até nem não tomo remédio, eu só tomo remédio com receita médica, entendeu? Então, aí mas você sabe, eu tenho o costume de perguntar algumas coisas, eu, por exemplo, falo sobre futebol, nunca joguei nada, mas sempre perguntei muito, e aí eu aprendo. Então, o Luan, eu sei que o camarada, para tomar um remédio, para o remédio fazer efeito, o cara não pode tomar bebida de álcool, não pode beber bebida de álcool. Aí você não vai ficar bom nunca. Esse é um fato. Esse é um fato. Entendeu? Então tem que ir atrás, tem que buscar as causas. Não adianta. O Grêmio, todos nós sabemos que o Grêmio tem 94 lesões. 64... O laboratório mudar a fórmula. Né? Exatamente. Ou isso aí. 64 lesões. É um genérico. Vou fazer um compromidinho que dê para tomar com alguma coisinha de álcool. Não adianta fazer isso aí. Não adianta dizer que tem 64 e não cura. Tem que saber por que tem. E ninguém explica por que tem. Já o Dourado, a questão da venda do Dourado. Por que querem vender o Dourado? E não aparece comprador, só se diz que tem. Olha, lá na China, lá na Itália... Mas não vem ninguém. Mas com uma pequena diferença, né, Darcy? O Dourado é um jogador que termina a temporada em alta, que foi um jogador que foi talvez o ponto de equilíbrio do time do Internacional. Claro que a defesa se consolidou lá pelas tantas, com a dupla de zaga, enfim, mas o Dourado fez um bom campeonato. Fez. Principalmente no segundo semestre, principalmente pós-Copa. Então ele termina, claro, não se compara um jogador, um atacante, um meio atacante com um volante em valor de mercado, mas ele melhorou muito, né, Fábio? Mas o Dourado terminou em alta, o Luan terminou em baixa. Mas já veio um empresário a Porto Alegre ver o Jael jogar. Eu não vi uma notícia de um empresário que tinha ido a um estádio de futebol para ver o Dourado jogar. Essas questões é que são absurdas. São
completamente absurdas. Mas faz parte. Depois nós vamos saber sobre as viagens da dupla Grenal no Gauchão. E segue bombando aqui, né, Darcy? Sim, imagina. Segue bombando aqui a nossa live no Facebook. Pessoal, tem gente que quer mandar embora o Luan de uma vez. Tá certo. Esse é um sentimento que existe. Eles já jogaram pipoca no Luan, depois foram bater palmas pro Luan. Isso é assim Salgado mesmo. ou doce? Pois é, essa é uma questão. Nós voltamos em seguida com o programa. Cadu, eu conto tudo o que acontece no intervalo, Cadu. Esse negócio de o que acontece no intervalo, não, eu conto tudo. Não tem off. Não tem off, comigo não tem off. Então, nesse intervalo, não preciso contar nada, porque foi tudo normal, foi silêncio, os caras sabem que se falasse, o Fábio e o Paulo sabem que se falasse qualquer coisa eu ia abrir. Então, mas o telespectador pode ficar tranquilo, qualquer um deles que abrir qualquer... Tá sabendo, né, Fábio? Tá sabendo, né, Paulo? Claro. Eu jogo a bola para o meio de campo e não quero nem saber. Mas o Paulo estava atendendo o fã-clube ali. Estava atendendo. Ele faz bem. O pessoal do Sarandi lá, rapaz, Sim. nos assistindo, do bairro Sarandi, assistem vocês todos os dias, e nos assistem, do lado do Sarandal, do bairro Sarandi, Ademir. Pessoal, agora, se não falar em nós aqui, nós não vamos assistir mais. Tá certo. Então tá falado. Quem é que Abraço tem pra lá? vocês. Acho que por ali, acho que o Pancho morou por ali, aquele lateral Pancho? direito. Morou. O Clóvis, lateral esquerdo. Clóvis que era irmão. Eu não sei se tu lembra do Meira. Marquinhos, que jogou no Juventude, ponta esquerda, que Marquinhos, faleceu. ponta esquerda, lembro, faleceu com câncer no cérebro, acho que alguma coisa parecida assim. É, Ali é um celeiro. ali é celeiro. uma área que tem muita gente. Paulo Matos, o rei da Zona Norte. O Christian Dionísio não mora por ali, na O Zona Christian Norte? mora no Planalto. Planalto. Isso. Então tem uma turma ali que a Zona Norte, muitos atletas Sim. saíram dali, né? Saíram Os dali. campos da Várzea dali. É por isso que quando se diz que o São José é o time da Zona Norte da cidade, é porque há esse envolvimento com a comunidade, né? Exatamente. Exatamente. O mais simpático. O mais simpático. Mas, O Fábio não acha. o Fábio não acha. Tá bem, mas é que como tu tivesse vínculo profissional, eu passo a respeitar. Mas esse ano na Série C vai ter porrada, não tem? Fábio, como é que os momentos de viagem para o Juventude, quando você trabalhou na assessoria de imprensa do Juventude, aqueles momentos que antecediam as viagens, como é que era? Qual era o teu trabalho? Como é que você via? Quem é que mais se movimentava? Quem menos se movimentava? Quais os cuidados que você tinha que tomar e ver que outros tomavam? Tu sabes, Darcy, que foram épocas áureas para o Juventude. Sim. Né? Isso foi histórico, foi, digamos assim, o final dos anos 90, todos os anos 90, né, praticamente, Sim. com a ascensão do Juventude, mas a partir da segunda metade dos anos 90, início dos anos 2000, até praticamente 2007, quando o Juventude se manteve, né, por 13 anos na primeira divisão, na Série A do Brasileiro, disputamos Libertadores, ganhamos a Copa do Brasil. O ganhamos porque isso é assumido, isso é umbilical, né? Fosse um corpo integrante. Então, eu passei por algumas funções naquele período, Darcy, que tu acompanhaste, né, os grandes jornalistas da capital acompanhavam esse momento importante do Juventude, que representava o Estado em muitos momentos, em muitas competições. Então, além de assessor de imprensa, de implantar a assessoria de imprensa, que era algo novo, né, era algo inovador, e o Juventude teve um trabalho interessante, ficou até registrado, até mesmo no mundo acadêmico, como um dos primeiros clubes do Brasil até a criar a Zona Mista. Sim. Que ali surgiam as mulheres como repórteres, como jornalistas esportivas, e nós precisávamos criar uma retórica para aquele trabalho de fim de jogo. Nós somos da época, e o Paulo também, né, da entrevista no vestiário, aquele negócio que não valorizava sequer as marcas, os patrocinadores, né, no âmbito do marketing esportivo, mas principalmente em respeito às mulheres que passavam a trabalhar no jornalismo esportivo. Mas também fui assessor da presidência do Juventude. Sim. Trabalhei diretamente com o presidente Milton Escola e tive a oportunidade, em algumas ocasiões, na própria Libertadores da América, de ser o chefe de delegação, que cuidava, além das questões de atendimento aos jornalistas que acompanhavam, jornalistas gaúchos, né, lá de Caxias do Sul e aqui da capital que acompanhavam, também se interessavam muito os jornalistas da cidade
dos clubes contra os quais a Juventude jogava. Então, a gente fazia também toda a parte da chegada, da hospitalidade, da instalação dos atletas e da comissão técnica dos hotéis e tal. Então, era uma atividade ampla, né? Mas era algo que nos ensinava muito justamente por essas muitas relações que se criavam, né? E passavam pelo Juventude nessa época jogadores de grande categoria, grandes atletas e tal. Cafu andou meio que rapidamente, mas andou. Aí foi uma transação, Sim, aquela triangulação, mas esteve. Né? Mas grandes jogadores, e a gente sempre precisa citar os jogadores que foram campeões da Copa do Brasil, como o Mabilha, que é aqui de Porto Alegre, tem vínculo aqui com Porto Alegre, como o Maurílio, como o Índio, tantos jogadores, o Lauro, o Flávio, que até pouco foi gerente, mas foi um jogador que passou por São Paulo, por Flamengo, onde foi campeão brasileiro, enfim. Então, cada um tinha o seu jeitinho, tinha a sua mania, né? Mas o que eu procurava fazer sempre, Darcy, e o que é importante, e fica uma lição para essa meninada que trabalha hoje nessa função, era ser assessor de imprensa, jornalista por essência, assessor de imprensa, e não segurança de atleta, segurança de dirigente. Como diria o Vianney Carli, líbero de telefone celular de jogador de futebol. Não, o que a gente tem que fazer é facilitar o trabalho. A gente quer isso aí. É facilitar o trabalho. E para o clube interessa a divulgação o tempo todo. E para o Paulo Matos, como é que era a viagem, Paulo Matos? Tinha só viagem com essa sacola, só um barco com o pé direito, se o ônibus der uma ré, como faz o Cuca, para tudo. Chuteira cor-de-rosa. Chuteira cor-de-rosa. Como é que era, Paulo? Não tinha essas... Eu era fácil, sempre tinha material do clube, a gente sempre viajava com material do clube, né? Era predeterminado isso, o agasalho do clube. Tem jogadores que têm uma poltrona, Conta um. Hã? Conta um. Que tinha poltrona fixa. 36, não vai para esse lado. Não. É que não tinha o trovão azul nessa época? Não, por exemplo, tem treinadores que não... Que sentam no primeiro banco e tu senta ali, ele te tira e não, o banco aqui é meu, viaja aqui, pronto. Tem atletas que tem nós tínhamos o raquete no esportivo que viajava só numa poltrona. Tu sentava na poltrona dele ali, ele, não, é minha. Era uma superstição, acho, do atleta, Sim. né? Eu já sentava, já tirava em qualquer canto e não tinha essa... Sabe que eu vi uma superstição, o goleiro Emerson Leão foi um dos melhores goleiros que eu vi jogar. Temperamento difícil, tinha que bater de frente com ele, que é para ele te respeitar. Mas trabalhava muito, né? Se não batesse de frente com ele, não te respeitava. Ele te testava, se tu titubeasse, ele era, não, trabalhador, por favor. O Leão tinha uma mania impressionante. O Leão fazia xixi tirava o bigolinho dele na entrada ali, quando ia subir, sair da casa-mato, na frente de todo mundo. Estavam os colegas dele ali, todo. Sabe, um negócio... Ele fazia isso. Inusitado, né? É inusitado, eu acho. Há outros jogadores que faziam outras coisas, assim, completamente. O Cuca, se o ônibus andar de ré, ele enlouquece, né? Não deixa. Ué? Não então não pode. Ter ré no não, porque dá azar. Pode sair do estádio. O ônibus tem que ter um negócio meio Roberto Carlos, assim. Então, quando o Santos, o clube que vai contratar o Cuca não pode ter ré. A marcha ré não pode. Conheci um cônsul do Grêmio em São Paulo. Ele ia nos jogos e o Grêmio sempre perdia, lá ou aqui. Mas ele era muito gremista. Tem gente que diz que é gremista, perto desse não era gremista nem que queira. Esse fazia o seguinte, aí ele acabou que o seu Verardi chegaram a um acordo que ele não podia mais assistir aos jogos do Grêmio porque ele dava azar. Pé frio. Pé frio. Aí incumbiram, em 81, Grêmio campeão brasileiro, no jogo no Morumbi, incumbiram o seu Verardi de dizer para ele, aqui, ó, tu vai ficar em casa, não vai pro jogo. Eu disse, não, eu vou pro jogo, só que eu fico dentro do ônibus, eu não vou ver o jogo, vou ficar lá, porque depois eu quero. Mick Jagger? E ficou. Lá o Grêmio ganhou, mas ele não... São superstições. Arthur D'Alegrave no Internacional, jogo decisivo tinha que ter a comunicação de um morto. Tinha que ter um anúncio fúnebre. Então ele matava um antes do jogo. Exatamente. Se não tinha um convite, se não tinha uma participação de alguém... Então tinha que ter muito pouco jogo durante o ano. Se não tivesse, ele mandava inventar um nome. E aí ele ia para a decisão. Senão, não tinha conversa. Que bárbaro.
Eu não lembro o nome do... É conselheiro do Internacional hoje, que anda sempre com chapeuzinho de palha, de paletó, gravata, advogado. Nossa, essas superstições, tem todas essas coisas que acontecem. Nós estávamos jogando um torneio internacional em Glasgow, na Escócia, né? E tinha uma baita de uma festa no hotel que nós estávamos lá, mas um festão, rapaz. Nós, pô, alguém está casando, aniversário de alguém, daí nós fomos nos certificados. Que festa é essa? Comemorando aniversário de morte. Mas que festão! Se é no Brasil, eles matam um por dia para ter festa todo dia. Pô, nem precisa, né? Porque o que morre de gente no Brasil é... Mas eu perguntei essas questões todas de viagens, porque o Guilherme Paz, ele preparou um material sobre as viagens que estão próximas a acontecer agora para os clubes gaúchos, porque vai começar o gauchão. Por favor, Guilherme. Grêmio e Inter já conhecem seus destinos no gauchão. Na estreia, o Grêmio vai a Novo Hamburgo enfrentar o time da casa, uma viagem de 45 quilômetros, enquanto o Inter viaja 395 até Ijuí, onde joga contra o São Luís. Depois o tricolor vai para São Leopoldo, apenas 35 quilômetros, e o Inter atua em casa contra o Pelotas. Na terceira rodada, os dois times atuam em Porto Alegre. A quarta rodada é marcada com o duelo entre Grêmio e São Luís na Arena, e Veranópolis e Inter em Veranópolis, uma viagem de 160 quilômetros para os colorados. Já a quinta, o Grêmio faz 130 até Caxias e o Inter 245 até Pelotas. Na sexta, o tricolor pega o Avenida em casa e o Inter faz mais 130 quilômetros até Caxias do Sul, onde pega o Juventude. No sétimo duelo, o tricolor faz a sua maior viagem. São 245 quilômetros até Pelotas para encarar o Brasil e o Inter joga em casa contra o Caxias. Na oitava rodada, a equipe de Renato joga contra o Veranópolis na Arena e o Inter viaja 150 quilômetros para o duelo contra o Avenida, na cidade de Santa Cruz. Na nona, as duas equipes ficam em Porto Alegre para os jogos contra São José e Aimoré. Já a penúltima rodada é marcada pelo clássico Grenal na Arena e logo depois as duas equipes fecham a fase de grupos fora de casa. O Grêmio novamente encara os 245 quilômetros até o sul do estado para encarar Pelotas, enquanto o Inter vai até Novo Hamburgo. As duas equipes vão viajar de ônibus nesses trajetos. Contando ida e volta, o Grêmio faz aproximadamente 1.400 quilômetros, já o Internacional 2.250. Mas a gente, observando hoje, as distâncias das cidades permanecem nos mesmos lugares, claro. Mas o campeonato exige menos viagens do que exigia há algum tempo atrás. Existe também muitas coisas que melhoraram. Ônibus muito melhores do que antigamente, estradas melhores que as antigamente. Então, a evolução é muito grande, né? Os hotéis melhoraram muito dos antigamente. Em relação às estradas, há controvérsia. Você não consegue manter as estradas, né? Claro, tem uma malha rodoviária maior, mas é uma vergonha o estado das estradas no Rio Grande do Sul por falta de manutenção pelos governos. Não só mas estradas, não tem mais o Santo Ângelo, tu não tem mais o Bagé, tu não tem mais o São Borja. O São Borja. Livramento. Livramento. Agora, os estádios também melhoraram bastante, né? O Paulo Matos aí pode falar um pouco mais? Muitos. Muito. O Fábio Bertes também, porque esse teve o privilégio de ir em Caxias do Sul, trabalhar em dois estádios magníficos lá, não é? Tanto o Centenário quanto o Alfredo Jaconi. São dois estádios ótimos para aquilo que a gente tem. O Fábio trabalhou no Centenário? Sim, nos ia lá nos muitos clássicos. Anos de setorista lá também, no também. estádio deles. Aliás, isso precisa ser dito, né? Desde que eu tenho um profundo respeito pelas instituições, mas desde que uns moleques lá que eram dirigentes da Ser Caxias atestaram e aprovaram uma atitude de um imbecil que jogava lá, um tal de Wagner, que acabou a carreira logo em seguida e que ganhou um caju e cravou uma bandeira. Cruzeiro hoje. E cravou uma bandeira no centro do estádio do Juventude. Ganha caju, comemora, festeja, normal, mas dirigente que representa uma instituição histórica como a Ser Caxias, aprovar isso, então eu quero mais é que eles se explodam.
Mas, enfim, para todos os efeitos, são 2 ótimos estádios. São, né? E os estádios melhoraram bastante, os gramados melhoraram os também. Os dois, vamos tirar aqui Porto Alegre, Beira-Rio, Arena, acho que são os 2 melhores depois aqui, que são o Juventude do Caxias. É. Eu acho que o do São José também tá bom, né? Novo Hamburgo. O São José porque vai mudar agora. Estou te falando né? em termos de classificação, quer dizer, Grêmio Inter, Caxias, Juventude, São José. Os gramados O gramado do melhoraram Avenida muito também, é né? bom. O gramado do Sempre Avenida. foi bom o gramado da Avenida. Nós vamos a um intervalo e retornamos então para ingressarmos na fase final do programa, tá certo? Já voltamos. É o Dois Toques aqui pela RDC TV, hoje, como disse, ocupando o lugar do Cadu Oliveira. Não é com a intenção de substituí-lo, apenas aqui reservando o pódio para quando ele retornar, está tudo no É uma lugar. camisa pesada essa. Ô, Fábio, hoje ele não está aqui porque não deu tempo de ir na loja comprar uma camisa diferente para voltar no programa. Então, por isso que ele não compareceu. Exatamente. Ele não gosta de repetir camisa. Fábio Berti e o Paulo Matos. Mas, Paulo, tu ficou devendo, começamos a devagar sobre outros assuntos, ficou devendo uma informação. Como é que é entrar no Grêmio, sair do Grêmio, ir para o Inter, sair do Inter, ir para o Grêmio, encontrar com o torcedor na rua, explicar e responder aquela velha pergunta: tu é gremista ou tu é colorado? Essa é que eu quero ver. Bom, em primeiro lugar, Darcy, eu tive toda a minha criação de caráter, atleta. Isso aí, o caráter tu vem de casa, vem de berço. Claro. Né? Vamos dizer, como atleta, eu comecei no infantil, tu me acompanhaste. Verdade. E tu foi um cara que me aconselhaste muitas coisas boas. Né? Tu era setorista do Grêmio. E tu sempre me acompanhava e dizia, ó, tá fazendo isso errado, tá fazendo aquilo errado. E eu sempre te ouvi. Eu tive a minha infância do infantil do Grêmio. Nunca te pedi notícia por isso, né? Não. Nós conversávamos. Não. Essas questões eu faço questão de deixar bem clara. Eu acho que ali tu me adotou como filho, né? Porque tu tinha uma larga experiência. Tu acompanhava um time que estava se tornando time campeão, tinha muito respeito nacionalmente, que era o Grêmio, né? E eu tive toda a minha infância no Grêmio, a minha trajetória. E, naquela época era infantil, infanto juvenil e juvenil, depois profissional. A minha criação foi ali. Né? E dali eu saí para a América de Rio Preto, para o Esportivo, e vários clubes aí. Mas eu tive um privilégio muito grande. E trabalhei para isso. Voltei uma equipe grande que foi internacional. Então, eu tive o privilégio de jogar nas duas grandes. É verdade. Né? Que poucos fizeram isso, eles conseguiram isso até hoje. Um dos 3 grandes do Rio Grande do Sul. Isso. E foi diferente para mim. Foi diferente para mim porque, entrei, estou internacional jogar contra o Grêmio, onde eu tinha minha essência, onde eu cresci, mas eu era um profissional da bola e sempre fiz o melhor pelo Internacional, como fiz o melhor pelo Grêmio. Mas e aí, nós temos 2 minutos. Eu que atrasei aqui. Aprendi demais. E aí tu entra buscando sempre a vitória, fazendo sempre o teu melhor. E todas as camisas que eu vesti, e que não foram poucas, eu sempre procurei e busquei dar o melhor como dei em todos os clubes e respeitando a instituição que foi o principal. Claro. Fábio Berti, o que nós temos aí? Aqui dos nossos internautas, na nossa live do Facebook, aqui o Daniel Lange, lá de Igrejinha, boa noite a todos, um abraço, tamo junto, né? Obrigado pela audiência, Daniel. E o Márcio Martins Fraga fala que o Dourado terá propostas concretas se tiver uma boa participação na Libertadores 2019. Daqui a pouco o Dourado vai estar com que idade? Pois é, mas depende da pré-temporada. Tem Obrigado, jogador que Márcio. depende do que vai fazer, outro que vai... A pré-temporada pode recuperar. Isso é um negócio muito sério, viu, Cadu? A pré-temporada é que recupera o jogador. Ela tem 23 anos. É guri. E o Daniel lá de Caxias, bela cornetada no co-irmão da Série D. Nem sei se tem série. É fora Se é alfabetizado. Não sabe se é alfabetizado ou não. Sabe que é uma coisa que chama a atenção no Fábio? Ele não gosta de verde. Não, né? Olha. Tô vendo, né?
Tem nada de ver. Parece que o Bolsonaro vai chamar ele para servir o exército. E vai servir o exército. Aí não. Vai servir o Exército Nacional. Aí o tema é mais polêmico. Deixa assim, eu sou um professorzinho universitário. Deixa assim. Certo. Mas essas relações no futebol elas são muito importantes, né? Hoje elas têm um outro formato, têm uma outra definição, né? Mas há algum tempo elas eram mais... Quando você tinha que dizer não, você dizia não para entrevista ou para fazer a pergunta. Você não colocava o telefone celular no ouvido para fugir, né? Exatamente. Ou o fone Era mais direto. Era olho no olho. Bem, amigos, Fábio Berto, obrigado. Muito obrigado. Que Paulo prazer, Matos, obrigado. Foi uma honra. Amanhã estaremos de volta, o Cadu permanece em licença merecida. Meteu lesão? Meteu uma lesãozinha, amanhã nós estaremos de volta. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.